Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje mais um dia de devocional, capítulo 8 do livro de Daniel. A visão do capítulo 8 de Daniel acontece no período em que se insere os 3 anos de reinado do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Percebe que a primeira visão, ela ocorreu no primeiro ano do reinado, né? Então, a visão que nós lemos no capítulo 7, ela ocorreu no primeiro ano de reinado. Então, Daniel não teve uma visão e em seguida teve a outra, né? Passou-se 2 anos para vir a próxima visão de Daniel, que acontece à beira do rio, né? Perto do rio. Então, vamos ler alguns versículos, né, de Daniel 8. Comecei aqui pelo versículo 2 e vou ler até o 8. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode, uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força, e vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro. Ele quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante ele, e o lançou por terra e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O carneiro destacado, né, aqui na visão de Daniel, ele se refere faz menção ao império do Medo e do Persa, sendo os 2 chifres representados por esses 2. Foi a junção, né? A junção que juntou o Média mais os Pérsia. O chifre maior representado é a Pérsia. Então, nós temos, né, a junção de 2 reinados, representando, né, o carneiro, e sendo o maior que fala lá no versículo, representando Pérsia. Por quê? O chifre maior representa o Pérsia. Conta-se que meados de 550 a.C., um persa se rebelou contra os medos, deteriorando o poder, né? Então, ele se rebelou contra os persas, os medos, né? E ele teve o poder nas mãos para comandar os 2 reinos. Então, a partir que ele venceu, né, conseguiu, teve o poder, ele passou a dominar esses 2 reinos. Por isso que tem essa junção, Pérsia, né, Média e o Persa, Medos / Persa. Mais adiante, nós vamos ver que o bode que Daniel viu em sua visão, ele representa o reino da Grécia. O chifre, aquele chifre simboliza o Alexandre, conhecido na história como Alexandre o Grande, né? Quem nunca ouviu falar Alexandre o Grande, né? Tem até filmes representando esse poder que o Alexandre tinha na sua época. Conhecido na história, era um imperador, né? Imperador da Grécia. Ele expandiu a cultura grega, foi o fundador do helenismo, que pregava a civilização grega. O que acontece aqui no helenismo? É a junção, né, da civilização, da cultura grega com a ocidental. Então, ele foi o fundador desse helenismo. E ele expandia, né, em todos os lugares que ele conquistava, países que eles conquistavam, a civilização dele, a língua grega, né, ele fazia esparramar, né, a língua grega dele, ele expandia. No versículo aponta a divisão do Império de Alexandre após sua morte, né,
Após a morte do Alexandre o Grande, o seu reino foi dividido em 4 partes, né? Então, nessas 4 partes foram alguns generais de Alexandre, né? Com certeza aqueles generais mais destacados, né? Que tinham, né, autoridade, que sempre estava à frente das batalhas. Sendo eles Cassandro, que ele ficou com o reino ele ficou com a parte da Macedônia. Depois temos Lisímaco, que ficou com a Trácia e a parte da Ásia Menor. Temos Seleuco, que ficou com a Síria, Babilônia e a Palestina. E por último nós temos Ptolomeu, que ficou com o Egito, com a parte do Egito. Então esses foram os 4 generais, né, que ficaram com onde foi dividido o império, o reinado de Alexandre. Mais adiante, no versículo 9, fala de um chifre pequeno que sai de um dos chifres, né, que aponta lá, dos 4 que tem. Então sai um dos chifres, de acordo com os teólogos, faz referência ao rei Seleucida, não sei se a pronúncia está certa, né? Que é o Antíoco Epifânio. Vamos falar de Epifânio, que fica mais fácil a linguagem. Que era o opressor de Israel, relatado no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o opressor do povo de Israel, a nação escolhida, que tantas vezes pecou diante de Deus, e Deus permitiu essa opressão, né? Para que eles se voltassem para Deus. Acontece que o Epifânio, ele oprimia o povo de Israel no Antigo Testamento. E esse chifre pequeno é também chamado de o Anticristo, destacado o Anticristo do Antigo Testamento, né? Então aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Como era uma visão da época da Bíblia, as relações, né? Sempre quando se fala quando eles iam falar algo sobre profecias, quando tinha simbologia, eles usavam assim, o que acontecia no decorrer, né, do século deles, o que se passava naquele momento. É como hoje, quando Deus for revelar em profecias, Deus vai usar acontecimento do nosso tempo agora, né? Quem sabe até esse conflito lá da Rússia, né? Poderia ser usado como fim dos tempos, como uma visão comparando, né, os fins do tempo. E naquela época era considerado o anticristo, era o Epifânio, que isso acontece no século II antes de Cristo. O Epifânio, com toda a sua malignidade, né, ele resolveu exterminar o povo judeu por conta da sua religião. Ele não gostava, não aceitava, né, a religião dos judeus, e ele resolve fazer o que? Exterminar. Sabe o que isso lembra quando fala que ele decide, quando eu estudei, né, vendo essa parte que ele decide matar o povo judeu? Isso me faz lembrar de séculos que vai vir depois, né, coisas que vai vir bem depois, que é o Hitler, que exterminou, né, tantos judeus, né, que fez o maior, como vamos dizer, a matança, né, que ele matou tantos judeus, exterminou tantos judeus. E nós vemos que antes, né, séculos antes, o Epifânio já tinha esse pensamento também, né, ele pensava com Hitler, né, de exterminar o povo judeus. E o tal Epifânio, né, era reconhecido como magnífico. Quem que reconhecia o Epifânio como magnífico? Os amigos ao redor. Mas para os inimigos que sofriam a opressão do magnífico, ele era chamado como louco, né? Imagine só a astúcia desse homem, como ele causava destruição para ele ser chamado de louco, né? Tamanho devia ser as loucuras que ele fazia, né, com os inimigos dele. Sabendo que o Antíoco, o Epifânio, representa o anticristo, nós vemos que a visão de Daniel, ela faz
premonição aos tempos finais. Estudiosos da Bíblia conceituam que o anticristo poderá então surgir das 4 antigas divisões do Império Grego, mais precisamente da Síria. O que acontece? É uma premonição, do que vai acontecer nos tempos finais. E a visão que Daniel tem, ela faz também referência, ao Apocalipse. Se a gente for estudar o livro de Apocalipse, algumas profecias lá, ela vai, dá para fazer um paralelo, dá para comparar com o livro de Daniel, que é uma visão futura, Acontece ali, ele pega os tempos dele ali, o tempo de reinados, os opressores da época, e Deus mostra em visão para ele essa comparação. É por isso que Daniel, ele fica intrigado a não entender essa visão dele, porque são coisas futuras, mas usadas simbolicamente com coisas que acontecem ali no tempo dele, no tempo real, onde vivem esses reinados, esses reis, 4 reis, o Medo, o Persas juntos. Então tudo isso Deus mostrou para Daniel em visão, fazendo comparações aos tempos futuros, como serão os tempos futuros, E então até Daniel, ele ficou conflito sem entender, os teólogos, da onde eu peguei essas informações, eles falam que Daniel foi humilde, humilde o suficiente para dizer que não entendeu essa visão. Então, que essa humildade de Daniel vamos trazer para as nossas vidas, A humildade. Deus usa pessoas humildes, Deus usa aquelas pessoas que acham, que não sabe nem interpretar um sonho, sabe pregar, sabe cantar, essas pessoas que Deus vai usar. Então, como eu termino aqui falando, que a humildade de Daniel esteja na sua vida. Eu convido você a ler mais o livro de Daniel e buscar pelas interpretações, estudar a fundo para entender cada visão de Daniel. Um grande abraço e até o capítulo 9.